Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos os tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também carinhosamente nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a liturgia de hoje que a Igreja nos oferece, ela nos coloca naquilo que é a grande revelação de Deus, a manifestação do amor, do carinho de Deus para com todos nós. Porque Deus que é amor, é um Deus que que se permite, se revela, se mostra e se permite que nós possamos tocá-lo, que nós possamos relacionar com Ele, ter um relacionamento filial com Deus. Deus que se revela como amor, um amor relacional, um amor que quer se expandir aos nossos corações, chegar até cada um de nós, como um pai que cada vez mais quer cultivar e quer estreitar o relacionamento com os seus filhos, que somos cada um de nós. Até os filhos que são mais distantes precisam cada vez mais cultivar esse relacionamento com Deus. A primeira leitura que nós ouvimos, essa belíssima narrativa do qual o templo foi construído da forma que Deus pediu que fosse construído. Salomão é aquele que lidera, coordena ali a conclusão da construção do templo. E hoje narra a nós, o autor sagrado, essa entronização dentro do templo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança que acompanhou o povo de Israel pelo êxodo, pelo caminho, pelo deserto ali, com a presença de Deus que conduzia o povo, a centralidade de Deus na vida do povo de Israel, chegando àquela promessa, aquele cumprimento da promessa que Deus estaria no centro da vida do povo e o povo poderia encontrá-lo, o povo poderia buscá-lo e ele deixaria ser encontrado na cidade santa, manifestando assim a sua realeza, manifestando assim a sua centralidade. E dentro dessa entronização solene e bela, manifesta ali, assim como no deserto, a nuvem que manifestava a glória de Deus, a presença, a condução de Deus, essa nuvem que enche o templo para manifestar, para atestar a realeza de Deus, para atestar a soberania de Deus na vida do povo. E claro que nós sabemos que o templo tinha um valor enorme para o povo judeu, para o povo de Israel, esse valor imensurável para o povo que tinha diante dessa solenidade, dessa sacralidade da presença do templo, que a presença do templo era a manifestação visível que Deus estava reinando na vida daquele povo. Mas o templo, ele sempre foi um sinal. O templo sempre foi um sinal de uma realidade maior, de uma revelação, de uma manifestação muito maior, que é Jesus, o novo templo. O templo que é o seu corpo, o templo que é definitivo, que é a pessoa de Cristo. Pelo templo, o antigo templo, se manifestava a glória de Deus, era sinal visível da glória de Deus, da soberania de Deus. Em Cristo Jesus, o novo templo que caminha no nosso meio. Ele é a própria glória, ele é o próprio Deus que agora não mora mais numa casa, o Deus que começa a caminhar, Deus que veio ter esse relacionamento com cada um de nós, não mais escondido, inacessível dentro do templo, mas agora o Deus que caminha no nosso meio. O Deus que
se manifesta, e como nós ouvimos no Evangelho, que vai a todas as regiões manifestar a sua glória, tocar nas pessoas, curar as pessoas, manifestar o reino. Agora, Deus encarnado, o mistério da encarnação, o Deus que se torna a resposta para as necessidades da humanidade. Essa multidão vai atrás, como ouvimos no Evangelho, eles vão atrás de Jesus, porque reconhece que nele brilha a glória de Deus. Eles estão querendo a cura, sim, mas também começam a reconhecer que Jesus é aquele que na sua vida, no seu rosto, nos seus gestos, brilha a glória de Deus, manifesta a glória de Deus, se torna palpável, se torna acessível a todos, o Deus de Israel, o Deus encarnado em Jesus Cristo. E eles vão buscar o Senhor, vão atrás do Senhor, e como nós ouvimos, e São Marcos gosta de colocar esses detalhes, de que as pessoas levavam os doentes nas camas, nas macas, colocavam nas praças, todo esse movimento que ia acontecendo em torno da pessoa de Jesus, em torno daquele que agora é o sacramento de Deus, é o rosto de Deus no meio da humanidade. Eles vão atrás de Jesus, primeiramente porque reconhecem nele a glória de Deus, mas também reconhecem que Jesus é a resposta para eles, de todas as necessidades. As necessidades físicas dessas enfermidades que o Evangelho apresenta, sim, claro, mas também aquela necessidade mais profunda de sentirem amados por Deus, de sentirem incluídos no reino de Deus, de sentirem olhado com um olhar valioso de Deus por cada um deles. E aí nós podemos agora trazer para a nossa realidade espiritual, para a nossa vida espiritual, que nós precisamos também buscar o Senhor para deixar ser olhado por Ele, buscar o Senhor como o desejo mais profundo do nosso coração, de ao buscá-lo, a esse Deus que deixa ser tocado, esse Deus que permite ser tocado por cada um de nós, e o toque é a comunhão, o sinal da comunhão, Deus que quer ter comunhão com cada um de nós, que quer ter esse relacionamento porque nos ama. A primeira busca que nós devemos ter em Deus é deixar ser olhado por Ele, porque o olhar de Deus, o olhar do Pai, assim como é demonstrado neste mosaico entre o encontro do filho pródigo e o Pai misericordioso, o olhar devolve a nossa dignidade. Quando Deus olha e nós deixamos Deus olhar para nós, quando nós nos sentimos olhados, esse amor que envolve o nosso coração, devolvendo a nós aquilo que o pecado rouba de nós, a dignidade, o sentimento filial, que nós somos filhos. Quando eles recorrem a Jesus, vão até Jesus, reconhecendo quem era Jesus, eles estão reconhecendo que no rosto de Jesus está sendo revelado o rosto do Pai, o amor misericordioso do Pai, e eles vão ao encontro do Senhor por aquilo que ninguém pode dar, não a cura física, porque existiam curandeiros naquela época, mas a cura da alma, do coração, que sentia vazio, porque não sentiam amados por Deus. Vejam, amados irmãos e irmãs, isso é fundamental, porque não quer dizer que o amor é um sentimento, que a hora que eles vão sentir arrepiados, vamos chorar diante da presença de Deus, mas aquele olhar que nos faz, pela fé, saber que somos amados, que independente das situações, que independente das nossas fraquezas, que independente dos nossos pecados, a fé que nos faz reconhecer que o Pai misericordioso está olhando para nós, que o Pai misericordioso nos ama, que o Pai misericordioso se debruça com amor, com bondade, com generosidade sobre cada um de nós que somos seus filhos. E aí eles, encontrados pelo Senhor, olhados pelo Senhor, tamanha dignidade de poder tocar na orla do manto de Jesus, da realeza de Jesus, aí consequentemente eles são curados fisicamente. Consequentemente, experimentam visivelmente o milagre, a cura que eles também precisavam, que eles também tinham necessidades. Mas outro detalhe desse evangelho que também é muito importante para cada um de nós, primeiro esse olhar de Deus, o olhar do Pai, que deve
chegar aos nossos corações e deve inflamar o nosso coração pela ótica da fé, que todos nós somos amados, e todos nós, alcançados pelo olhar de Deus, Ele devolve a nós a dignidade filial. Imaginemos agora Jesus naquelas cidades, naquelas vilas, naquela região, as pessoas, todo o esforço que as pessoas tinham de carregarem os aleijados, aqueles enfermos nas macas, nas camas, colocarem ali na praça pública, para que Jesus pudesse passar e curá-los. Todo o esforço físico, toda desinstalar que aquelas pessoas, tanto os doentes, ou aqueles que levavam os doentes, que apresentavam aos doentes também a Jesus. Não tinha ambulância, não tinha nada, macas com rodinha, tudo ali era muito o esforço, muito precário e o esforço humano. Isso traz para nós também, para todos nós, a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual também é esse esforço. É esse esforço de que, reconhecendo que no Senhor e somente na presença dEle, que nós vamos encontrar aquilo que o nosso coração deseja, e que a nossa vontade, a nossa carne, muitas vezes não vai querer ser movido por esse esforço para a oração. Nós precisamos aprender e tomar consciência que a vida espiritual ela é exigente. A vida espiritual muitas vezes vai ser uma atitude de ir contra as nossas vontades, contra o nosso conforto que a nossa carne tanto deseja, o conforto. Mas porque nós amamos o Senhor, porque nós reconhecemos que nele há todas as respostas para os nossos anseios, nós o buscaremos, porque nós o amamos. Porque onde se coloca amor na oração, os empecilhos externos se tornam pequenos. Nós vamos também compreender que a vida espiritual ela não é carregada por tantos prazeres, mas é carregada da maturidade de um coração que busca porque ama. A vida espiritual precisa ser cada vez mais compreendida por nós também, a nossa vida de oração, que muitas vezes buscaremos o Senhor e não encontraremos a resposta naquele momento. Mas ali o Senhor está dando a oportunidade de amadurecer o nosso coração para um amor radical a Ele. A vida espiritual precisa ser compreendida por todos nós, que muitas vezes precisamos permitir que o outro nos conduzam à presença de Deus. Uma vida espiritual sem a humildade que eu preciso do meu irmão. A vida espiritual precisa também ser carregada por este sentimento de humildade, porque eu não construo uma espiritualidade católica individualista. Os católicos rezam como irmãos, como estamos aqui reunidos neste momento. Para nós percebemos também que a qualidade da vida espiritual depende da nossa humildade. Depende também de reconhecer que eu preciso dos outros, porque ora eu estou na maca e preciso ser apresentado a Jesus, e outros momentos eu serei aquele que vou levar o meu irmão que está na maca à presença de Jesus. O esforço. Portanto, olhando hoje para essa liturgia, reconhecendo que Jesus, Ele revela, Ele é a glória de Deus, que caminha no nosso meio, nos esforcemos por uma vida espiritual marcada pela penitência, pelos sacrifícios, para estar na presença do Senhor, para estar com Ele. Porque muitas vezes nós cultivamos a nossa intimidade, a nossa vida espiritual para buscar as coisas, mas esquecemos de estar com o Senhor. Que nós tenhamos realmente movidos por essa liturgia no nosso coração esse desejo. Eu quero estar com Deus. Muito mais do que Ele tem para me dar, eu quero estar. Porque o estar será aquilo que nós contemplaremos no Senhor face a face na eternidade. Porque lá nada mais nos restará, somente a presença de Deus. Por isso que a vida espiritual, a vida de oração, as práticas, os meios, os sacramentos, precisa ser sempre esse caminho de esforço, caminho de vencer a nós mesmos, caminho de vencimento, de vencer os confortos que a nossa carne tanto deseja, para estarmos com o Senhor. Estando com Ele, olhados por Ele, curado por Ele, restaurado por Ele, nós receberemos a vida que Cristo comunica, para que um dia possamos desfrutar da vida eterna que o Pai tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.